Está ao vivo? Está ouvindo? Ela está ouvindo? Não? Pessoal, boa noite. Buonasera. Né? Vamos falar um pouco Guten Nacht, em alemão, um pouco de italiano. Estamos aqui com a Sandra Parma, lá de Salt River, Rio do Sul, uma cidadezinha que fica a oeste de Santa Catarina. E a Sandra é nossa líder Lux lá da região de Rio do Sul. Tá certo? Tá falando. Parma, fala, Sandra. Bom, todo mundo já sabe, mas eu explico sempre, né? Que tal Sóquio significa de Zóquio. Zóquio é uma cidadezinha no norte, uma cidade, uma pequena vilarejo no norte da Itália, bem no norte da Itália, na região de Trento, onde chama-se Zóquio, de Zóquio, dal Zóquio. E esse cabelo índio, porque minha mãe é Souza de Santos e o meu bisavô foi um índio pego a laço. Eu tinha a opção de ser morto ou ser tratado como um escravo. Então, meu bisavô era um índio pego a laço. Parma. Parma. O que significa? De onde vem Parma? Do Japão? É japonês? Parece, né? Bom, enfim, pessoal, boa noite. É um grande prazer fazer parte da equipe Lux Brasil. Eu estou aqui na cidade de Rio do Sul, onde nasci, onde cresci, onde aprendi tudo que sou hoje, né? E a minha origem do sobrenome Parma é italiano. Parmalat, presunto Parma, parmesão, tudo vem Parmalat significa leite de Parma, né? Exatamente. Por mais que o meu sobrenome seja Parma, a cidade não é na cidade de Parma, tá? A origem do nome é numa cidade chamada Mantova, lá na Itália, tá? O sobrenome é dessa cidade. E aí eu tenho do lado dos meus avós também, por parte da mãe, né? Avô não, em italiano é nona e nona. Nona e nona, exatamente. Eu tenho por parte da minha mãe o sobrenome Ledra, que também é do norte da Itália, numa cidadezinha chamada Posina. Tive o prazer de conhecer essa cidadezinha. É uma cidadezinha que é uma única rua, assim, sabe? Tem lá um comérciozinho, uma coisa muito pequenininha, mas é linda a cidade, bem no norte da Itália. Conversei com o pessoal porque tá no sangue, né? O idioma, o italiano, a gente acaba tendo uma certa facilidade para se comunicar. Então, tive altos papos com o pessoal lá, os nativos, fui visitar alguns parentes lá. O sobrenome lá não é o mesmo daqui, porque quando o pessoal veio da Itália para o sul do Brasil, teve uma mudança do nome, né? Lá chama-se Leder, e aqui é Ledra, então teve uma mudança. Por parte dos meus avós também, eu tenho bastante influência alemã, né, no sangue. Então, eu sou da origem, tanto alemã quanto italiana, mas o italiano, ele flui um pouco mais, né? Um pouco mais forte, digamos assim. E esse papo inicial, pessoal, é interessante para nós começar a entender, para tu falar alguma coisa, ter noção do que tu queres um país, é interessante conhecer outro país. Então, não adianta criticar um país, tu não tem como referência, né? Então, por isso a gente põe sempre no começo para saber qual é a referência que a gente tem, de onde a gente veio, viemos com certeza nessa imigração de 1870 para cá, quando vieram os alemães e italianos aqui para o sul. Mas não é que é melhor ou pior, não, é uma referência para saber o que vieram fazer na América. E aí é que começa a nossa conversa. Por que saíram da Europa e vieram para a América? Aliás, uma puta sacanagem com o Colombo, né? Pô, o Colombo que descobre esse território aqui é o Américo que veio aqui. Então, o legal é para saber que nosso pessoal que saiu da Europa à procura de coisa melhor. E aí é que começa a nossa conversa, porque ninguém está dizendo que o pessoal que veio da Itália, da Alemanha, da Europa, ou da África, ou da Ásia, está traindo a nação que saiu. Não, ele quer uma coisa melhor. As pessoas que saíram, que vieram de outros continentes para aqui, para a América, vieram de um mundo para uma coisa melhor. E é sobre exatamente isso que nós discutimos muito no Movimento Sul, meu país, a qual eu participei e tenho maior orgulho de dizer isso. Eu tenho maior orgulho de dizer... Até deixa eu mostrar aqui um pouco a camiseta da Lux Brasil. Aqui. Maior orgulho... É isso, o maior orgulho de dizer que fiz parte do Movimento Sul, meu país. Por quê? Porque quem não conhece a história vai dizer que nós somos traidor, não sei o quê, vocês são nazistas, vem montoeira de... Não, meus amigos, nós estamos um passo para virar a Ursal.
da Venezuela até a Argentina ia ser um país. Caiu o muro de Berlim, não caiu. Ele ampliou. É muito pior. Os caras, o demônio é perfeito. Então, quando eu fazia parte do movimento Sou Meu País, e todo mundo sabia disso, porque se não fosse o Bolsonaro, tu acha que nós ia ter agora olha só, o nosso presidente seria o Haddad, rapaz! Meu Deus, já imaginou, Emílio? E a vice-presidente, aquela bosta lá, como é que é enfim, olha só que nós ia viver. Então, quando nós fazia parte do movimento, e era uma alternativa. Então, eu costumo dizer o seguinte, se tu gosta do Chevette, o Chevette é melhor que andar de carroça. Então, vamos, eu quero andar com o Chevette? Legal, tá bom, ok. Mas eu tenho um negócio melhor aqui, eu tenho um Camaro. O que tá um Camaro? Aí opa, gostei do Camaro. Opa, não, mas tem um negócio melhor ainda, tem uma Mercedes-Benz. Porque se a gente quer coisa melhor. Então, esse pessoal que me criticava muito, dizendo aqui que, tu é separatista, como é que vai apoiar o Bolsonaro? Eu estou com o Bolsonaro desde 2015 e fiz questão de mostrar para ele que o grande movimento do movimento Sul Meu País era o Pacto Federativo. E todo mundo tem que saber o que era o Pacto Federativo. É fácil chamar nós do movimento O Sou Meu País de nazista, de fascista, né? Quem defende Bolsonaro agora também é chamado de fascista. Mas se é para a gente entrar neste campo, né, dessas ideologias, então a gente tem que entrar também no socialismo, no comunismo, ver quem matou mais, e aí sim, vamos discutir. Né? Agora, querer chamar nós de fascista, de nazista, sem olhar o outro lado, é fácil. Agora vamos discutir de igual para ver. E a imprensa fugia de mim porque eu dizia, peraí, tu não vai publicar que essa foice e martelo aí matou mais que Hitler? E ninguém aqui é nazista, não vem com pegadinha querer dizer que nós somos nazistas, que isso é mentira. Essa é mentira, mas como a mídia é toda comunista, eles querem, enfim, acuse os outros do que você é. Eles eram, o plano deles era fazer a URSAL, União da República Socialista. Exatamente. Então o movimento Sul Meu País era uma referência, sim, eu mesmo distribuí adesivo, tem vários vídeos meus aí defendendo a separação, porque eu sou patriota, não sou idiota. Porque se não fosse o Bolsonaro, seria uma grande alternativa, era a separação, sim. E o próprio Paulo Guedes diz, mais Brasil, menos Brasília. Por isso que nós estamos apoiando o Bolsonaro, por isso que faço questão de dizer que eu fazia parte do movimento, e a Sandra também era uma das líderes do movimento, porque ninguém aqui é idiota. Tem que entender a história. E para entender a história, tem que entender tudo o que está acontecendo. E para entender tudo o que está acontecendo, o Movimento Sul Meu País, sim, era uma alternativa, caso o plano comunista... Aí você vai me dizer assim, mas é uma utopia a separação. Nós tínhamos duas utopias. Acreditar numa separação ou acreditar em Brasília. Eu quero uma utopia nova. Uhum. Eu prefiro uma utopia nova, que era a separação, do que acreditar em Brasília. O Bolsonaro, com toda essa garra, com toda essa vontade, com tudo que ele está querendo fazer, ele não consegue, essas pragas dos comunistas não deixam ele trabalhar. Imagina se não fosse o Bolsonaro. O que a gente busca é que a nossa cultura, os nossos valores, né, a autonomia do Estado seja realmente validado aqui no Sul, em todos os estados do Brasil, né? Que tem autonomia. Como eu estava comentando contigo agora há pouco, né, Emílio? Se nós aqui no Sul, nós temos uma cultura, uma colonização alemã, italiana, polonesa forte, por que não dar autonomia, por exemplo, de nós termos esses idiomas nas nossas escolas? Nem isso nós temos autonomia, né? Ou seja, nós temos que discutir o papel do Estado. O movimento veio para discutir o papel do Estado sobre o povo sulista, sobre as reais necessidades do povo sulista, coisa que não estava sendo discutida em nenhum momento. Agora, eu sempre tive essa necessidade de patriotismo, de ter uma pátria para chamar de mãe, de ter orgulho de pertencer. Esse orgulho eu perdi com esses 30 anos de socialismo que foi implantado no Brasil. E agora voltou uma nova chance. Não que está acontecendo ainda o que nós queremos, tá, Emílio? Não está acontecendo, por quê? É tudo amarrado, né? Você sabe que lá é tudo difícil, não se pode fazer exatamente o que se quer lá em Brasília, infelizmente, né? Tem um puxando para frente e 10 puxando para trás.
mas é, sim, uma esperança para que nós possamos realmente, né, voltar a ter uma pátria. E é bom esclarecer o pessoal que está nos ouvindo, eu até agradeço a dar boa noite, o Brasil inteiro, nós estamos aqui, o Brasil inteiro está nos ouvindo, Paraná, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, todo mundo está nos acompanhando, e eu quero deixar bem claro o seguinte, hein, que existia o movimento São Paulo Livre, e existia também o movimento Nordeste Livre, os movimentos estavam acontecendo, se está certo, se está errado, nós queremos ficar livre de Brasília. E o Paulo Guedes bate exatamente nessa tecla com relação ao Pacto Federativo, e é por isso que eu tenho o maior orgulho de dizer que fazia parte do movimento Sul em meu país, porque lá não tinha interesse nenhum político, ninguém ganhava nada, eram tudo gente honesta, todo mundo lutando por uma pátria a qual a gente perdeu desde a saída dos militares lá em 80, de 80 para cá, eles tomaram conta, caiu o Muro de Berlim, não, eles avançaram, é isso que nós temos que cuidar. E é por isso que eu li hoje, num grupo da Lux, do Lux Brasil mesmo, num dos grupos, né, que eu participo da Lux, uma frase que me chamou a atenção, eu até vou ler aqui para vocês, porque eu acho que é importante, de George Washington. A liberdade nunca está a mais de uma geração da sua extinção. Nós não a transmitimos para os nossos filhos pelo sangue. Basta uma única geração desistir da liberdade que a perderemos para sempre. É isso que a Lux vem resgatar, a liberdade que nós precisamos ter para ser um povo de verdade, né? E a Lux surgiu como uma grande esperança de realmente resgatar a nossa história, os valores da nossa família, né, dos bons costumes que estavam sendo jogados no lixo por esses governos anteriores que estavam tomando conta do Brasil. Inclusive, eu tenho um fato curioso, que eu fui da Polícia do Exército de Brasília e eu fui dispensado 4 vezes. Fui dispensado em Itajaí, Blumenau, Curitiba e Brasília. E por os 4 pelo mesmo motivo. Eles olhavam, Itajaí, a terra de maconheiro, nós tá fora. E eu fui lá e fui o único que tirei, de 1.200 homens, eu fui o único que tirou 2 honra mérito, eu como soldado de infantaria e como motorista de caminhão, porque eu sou caminhoneiro, e era motorista de combate, caminhão de combate. E lá em março de 1985, eu presenciei um fato interessante, onde eu escutei o Figueiredo dizer: não vou passar a faixa para bandido, referindo-se ao Sarney. Então, de lá para cá, por isso que eu falei viva Pinochet, porque o Pinochet fez o que tinha que fazer, quem não sabe de história vai aprender. Eu, como caminhoneiro, aprendi história, então você que é metido a intelectual vai aprender também. E outra, está desafiado. Fica o desafio a qualquer professor, não. Professor é uma palavra muito forte, não é qualquer um que pode ter. Eu estou desafiando a uma live desde 2014, ao vivo. Quero colocar esses professores, esses idiotas camuflados do professor, que estão lá na sala de aula agora, falando sobre o Che Guevara, sobre Stalin, sobre o Fidel, sobre o comunismo. Está desde 2014 o desafio ao vivo de nós vir aqui discutir, um professor, esse idiota, camuflado por você, discutir com um caminhoneiro história. Vamos lá, está feito o desafio, e o lado bom é que a molecada, quando não pode ir para aula, limpou a mente, né? Agora está todo mundo esperto, os pais estão ligados nas aulas online, né? Uhum. Não, agora acabou esse negócio de esquerdismo, né, livre nas escolas. Eu vi uma live do presidente que ele falava uma coisa muito séria sobre tudo que o passado, né, os últimos anos aí do ensino no Brasil, que você, quando sai da faculdade, né, numa mão você tem o diploma e na outra o cartão do Bolsa Família. Porque é o assistencialismo, né? E isso é complicado demais. Você não saiu dali com uma perspectiva, né, de crescimento nem nada. Você vive de assistencialismo porque foi direcionado para isso. Os jovens, essa geração, nós precisamos resgatar ela a tempo de não se perder, Emílio, porque está complicado. É uma geração bem difícil de se trabalhar, essa parte de eles entenderem a direita, a diferença do socialismo para a liberdade que a gente precisa ter. Nós estamos sendo cerceados dessa liberdade agora, e muitos jovens ficam defendendo isso sem saber que eles serão prejudicados também, né? E é uma ignorância, e eu falo ignorância não de burrice, mas de falta de ir atrás das informações e aceitar elas como vêm.
Por isso que nós colocamos esse nome Lux, não foi à toa. Porque o povo estava na escuridão, e interessante que é o medo de sair da toca, né? O homem fica dentro de uma caverna e ele vive lá, né? Tem um monte de pensamentos sobre isso. Ele fica dentro da caverna e tem medo de enfrentar o mundo lá fora. E aí, inclusive, nós estamos já no Dia dos Pais agora, nós vamos fazer uma live com o César, que é o caminhoneiro lá, nosso representante Legal. Lá dos Estados Unidos. No Dia dos Pais, nós vamos fazer uma live com ele, e ele fala exatamente isso. Lá não tem nos Estados Unidos, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem as mulheres, não tem quando ela está grávida, ela não recebe por isso. Por isso que todo mundo vai para lá, porque a carga tributária é tão pequena que todo mundo ganha o dobro. Então nós temos que ter referência, e não pode. Nossa referência da Lux, Estados Unidos. Não pode ter medinho, porque colocaram na cabeça que o império capitalista, aquelas coisas idiota. Estados Unidos é aqui no nosso continente, não vamos falar de Alemanha, não vamos falar de Dinamarca, não podemos falar de Suécia, não podemos falar de Japão, porque realmente é um pouco mais diferente. Agora, os Estados Unidos está aqui em cima. Os Estados Unidos está aqui em cima, foi colonizado por europeu, por africano, por asiático, por índios, igual o Brasil. Então, a referência da Lux é Estados Unidos. Não pode ter dúvida sobre isso. Exatamente. E agora o Paulo Guedes está querendo fazer, né, essa revolução aí no Pacto Federativo, e espero que ele consiga, né, Emílio? Porque realmente a competência do Estado, né, sobre as coisas que acontecem é muito pequena. Os tributos vão tudo para o mesmo local e depois são redistribuídos, e não é dessa forma que tem que ser. Ou seja, tem muito trabalho para ser feito nesse âmbito, né, de estados. E tanto que a gente pergunta, né? Tanto que um país rico é um somatório de cidades ricas. Sim. Cidade rica, cidade rica, cidade rica é igual um país rico. E o que acontece que nós temos aqui? Aí vem uma pergunta que a gente deixa, uns debates, que é, para que serve o Estado? Nós temos aqui a cidade, que gera imposto e manda 80% dos nossos impostos gerados na cidade morre em Brasília. Então, para que serve o Estado, a figura do Estado? Então, a gente põe... Isso é muito interessante nós colocar para fora e discutir, e aí entra exatamente na questão do Pacto Federativo, que o dinheiro tem que ficar onde gera. O Brasil tem quase 6 mil cidades no Brasil. A metade não precisava existir. Exatamente. É só aquela máquina pública que incha, né, cada vez mais as cidades pequenininhas, que tem um gasto grande com o prefeito, Câmara de Vereadores, pessoas ali que trabalham na prefeitura, tudo isso acaba encarecendo, né? E o que a gente precisa mesmo é essa descentralização de Brasília, porque senão vai acabar acontecendo a vida toda a mesma coisa. 80% Brasília, 20% para os estados, né? Isso falando-se em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Então, essa descentralização, ela é importante, e ela, quando ela não acontece, ela diminui absurdamente a autonomia dos estados para gerir, né, os recursos. Então, a gente precisa fazer essa mudança, mas não vai acontecer tão rapidamente, viu, Emílio? Não é uma coisa rápida, vai demorar décadas e décadas e décadas para ir diminuindo aos pouquinhos e ela refletir aqui na nossa cidade. Falar de negro livre levou muito tempo, porque era negro livre e índio livre, nem estava na agenda da cabeça das pessoas falar sobre isso. Leva um tempo. Esse assunto que nós estamos falando aqui hoje só vai refletir lá na frente, onde o pessoal perceber que o imposto tem que ficar onde gera. E tem mais ainda, agora vem o mais bombástico. A cidade que é pequena, que não tem condições de gerar, ela não pode existir. Se o mosquito da dengue mata, ele não pode nascer. Se a cidade não tem condições de se autogerar, ela não pode ser cidade. Não pode ser cidade. Então, tem cidade, por exemplo, tem cidade nos Estados Unidos, por exemplo, tem 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. Não tem prefeitura. Isso não é utopia. Está ali. Tem um país aqui, tu anda 10 mil quilômetros, está nele. Oi, Emílio, em Santa Catarina, a gente tem cidades com 2.700 habitantes. É um caça-níquel. Mas lá está a Câmara de Vereadores, e para manter essa Câmara de Vereadores explode o ISS, ITBI, o IPTU, a taxa de lixo e a multa de trânsito para manter a Câmara de Vereadores.
É aí que o pessoal tem que entender isso. Eu só posso desejar um Chevette se eu conhecer o Chevette, porque senão eu fico apaixonado pela carroça. Não me tira a carroça daqui. Mas aí eu vejo o Chevette, aí do Chevette, peraí, mas tem um Monza, tem um Opala, daqui a pouco eu tenho um Camaro, daqui a pouco tem uma Mercedes-Benz, eu tenho que ver o que tem de melhor. A Lux é exatamente sobre isso. Falar sobre isso, tem que entender para entender o desejo, primeiro tem que falar que existe o Pacto Federativo, que o dinheiro tem que ficar na cidade. E aí, tem uma observação que a gente sempre... mas se o prefeito já rouba com pouco dinheiro, tu imagina se ele tem mais dinheiro. Pessoal, é o contrário. Todas as cidades terão dinheiro. Então, se a minha empresa aqui, se, por exemplo, vamos supor que uma empresa, a Mercedes-Benz, queira fazer uma fábrica aqui na tua cidade, ela vai fazer numa outra cidade, porque lá na outra cidade os impostos são menores, porque tem gestão. Exato. O que falta nas prefeituras é gestão. Quanto mais enxuto, mais eu vou ter empresa procurando aquela cidade. Quanto mais inchado a cidade, maior é o imposto. Menos empresa vai ser aberta naquela cidade. É a concorrência. Claro, porque as concorrentes serão... Se eu não trazer a Mercedes-Benz, ou trazer a Caterpillar, ou trazer uma outra empresa qualquer para a minha cidade, ela vai para a cidade vizinha, porque lá o imposto é menor. Então, o imposto menor é mais empresa vindo, mais empresa, mais emprego, riqueza. Vocês estão entendendo como é o contrário? O dinheiro tem que ficar na cidade. 2. Agora, o segundo motivo. Se o prefeito roubar, eu vou a pé na casa dele. Eu vou lá, prefeito, o dinheiro está aqui, seu safado. Onde é que está o dinheiro? Hoje, ele diz, mandei para Brasília, mandei para o Estado, ele tem um álibi. A partir do momento que o dinheiro está ali na cidade, ele tem que fazer e o povo tem acesso direto ao prefeito. Por isso que, mais uma vez, Pacto Federativo. Ô, Emílio, uma coisa eu não concordo muito contigo. E eu vou te dar um exemplo, tá? Se houver pontos de interrogação aqui na minha cidade, eu vou lá e cobro do prefeito, certo? Aqui na minha cidade, Emílio, nós temos 500 mil pontos de interrogação na prefeitura e nós não conseguimos ter acesso a nada. Tá? Não adianta ir na prefeitura, não adianta pedir pedido de informação, não adianta nada, não conseguimos ver nada. Por exemplo, só para a nossa cidade aqui de Rio do Sul, com 70 mil habitantes, vieram 14 milhões para o combate ao Covid. E você acha que nós temos acesso de onde está sendo gasto esses 14 milhões? Não. Eu espero, sinceramente, que o governo federal coloque regras para que sejam explicados onde está sendo colocado esse dinheiro. Porque não é possível, Emílio, que a gente fique sem respostas. Um abraço ao César. O César está nos vendo lá dos Estados Unidos e está dizendo assim, a cidade pequena, o prefeito mora na própria cidade. Então, um abraço, César. César, vamos estar domingo junto no Dia dos Pais, vamos fazer uma live para mostrar lá. Sandra, tu tem razão. Sandra, tem razão, e é por isso que tem que ser criado essa cultura de o pessoal ir na Câmara de Vereadores cobrar. O pessoal fica esperando. A Lux não foi feita para agora, porque primeiro que eu não sou candidato a nada, não tenho interesse nenhum, não é essa. Eu quero ajudar. Aqui tem um patriota raiz e a gente quer exatamente isso, ajudar. Demora muito a pessoa entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? O povo não participa e quer que a coisa aconteça. Gradativamente, foi muito bom tudo que está acontecendo, tem que ficar muito ruim para o povo acordar. Para ter uma ideia, 2020 é um ano tão espetacular, que o povo não sabe quem são os 11 jogadores de futebol, mas sabe quem são os 11 do STF. Olha só quanto que evoluiu. Que beleza isso. Sim, com certeza. Mas precisa melhorar muito ainda. E essa cobrança tem que vir de cima, né? Essa explicação tem que ser cobrada lá. Onde foi gasto, o que foi feito, por que foi comprado de tal empresa e não de outra empresa, por que usou tal, né? Isso precisa ser explicado. Por quê? É dinheiro nosso, né? Veio para o Covid, tem que ser explicado aonde foi gasto. E a gente não tem essa explicação. Então, precisa ser mudado realmente a cultura do povo de ir atrás das informações
mas tem que ter regras mais claras para que seja obrigação do nosso representante explicar para o povo, que é o pagador do salário de quem está lá nos representando, né, onde foi gasto o nosso dinheiro. E por que foi gasto dessa forma e não de outra forma? Eu acho que a participação do povo deveria ser melhor em todos os sentidos, não só na hora de cobrar, também na hora de fazer as leis, na hora das prioridades no município, porque, de repente, um asfalto é importante, mas tem a saúde que está um caos total. Aqui em Rio do Sul, nós tivemos hoje problemas aí com pessoas dizendo que foram positivadas, né, pela UPA aqui de Rio do Sul, e deram um analgésico e um xarope para melhorar do Covid, ou seja, positivos, e não foi dado um medicamento apropriado, um protocolo, não existe protocolo, não existe nada a seguir, sabe, aqui na cidade. Então, nós estamos, assim, meio que sem sentido como proceder em certas coisas, e a cidade vizinha a gente vê que funciona da melhor forma e é metade de Rio do Sul, então é complicado isso. Inclusive, tenho bastante dúvida, sabe, aqui em Rio do Sul. O César está mandando uma coisa. O César, eu repito sempre, é o caminhoneiro nosso, sim, que é da Lux, que representa a gente, e ele acaba de falar uma coisa interessante. A democracia tem que ser participada, não assistida. Mas isso é um exercício. Bom, pessoal, isso demora, né? Tanto que o símbolo da Lux, olha lá, o símbolo da Lux é um átomo. É da pequena partícula para a grande. Isso demora mesmo. Nós estávamos 30 anos trabalhando. E se só trabalhar resolvesse, o chinês não estava nessa agonia, porque se tem um povo que trabalha, é o povo chinês. Então não basta só trabalhar. Tem que estar entendendo, tem que estar observando e compartilhando e participando do que está acontecendo. Senão tu trabalha e vira um igual ao chinês, que trabalha, e ele morre trabalhando para o Estado e ainda ele fica feliz porque tem um prato de comida. Então, essa participação nossa, nós estamos aprendendo. Eu mexi com transporte, olha quem eu estou aqui discutindo, quero ajudar. E a Lux, exatamente isso. Por isso que cada cidade tem que reunir o pessoal, tem que chamar a Dona Maria, chamar o seu João, que esse é o foco da Lux. Reunir em pequenos grupos, seja ele online, ou lá no boteco, lá na igreja, no CTG, no Jeep Clube, na pesca, na plantação de batata, ir lá falar e começar a falar, explicar, mostrar os banners e os vídeos da Lux. Vamos lá, Paulo, seguindo a nossa... Emílio, mais uma coisa que precisa ser valorizada, que nós pregamos bastante no movimento Sul é Meu País, é a valorização do empresário, né? Nós não temos nada que estimule o empresário a investir cada vez mais. Pelo contrário, isso está melhorando, está engatinhando para uma melhora, mas falta muito ainda, né? Ele ainda é taxado não como herói, mas como bandido. Pergunta aqui para quem está ouvindo, quem quer ser empresário? Quem quer ser empresário? Tratar o empresário como bandido e o bandido como empresário. O poste está mijando no cachorro. Se tem alguma coisa que... O empresário é um gênio. O empresário é um gênio. Ele do nada, ele cria. Só que tem um problema, ele é tímido. Liga a câmera, ele vira um nada. O malandro, que é malandro, não faz porra nenhuma, a hora que liga a câmera que ele aparece. Então, os empresários têm que perder a vergonha, como outros empresários, têm que perder a vergonha, têm que ser sem vergonha e ir lá enfrentar, falar, mostrar as caras, explicar. Ah, mas eu sou vergonha. Então, pega alguém que vai lá, que representa. Cadê os presidentes das associações? Cadê as associações? Um bando de bosta. Cadê os presidentes das associações comerciais, industriais, de tudo? Cadê esses caras? A sociedade se arremete, não aparece, mas estão recebendo lá. Então a sociedade também tem que se acordar, tem que se mexer, e graças a Deus, tudo isso está acontecendo, foi muito bom que está mexendo. 2020 é o ano dos extremos. Está todo mundo passando por uma crise danada, mas está todo mundo começando a entender até o que é os três poderes. Antes o pessoal nem sabia o que era isso, já a pessoa até sabe. Sandra, o que tu acha sobre porte de arma, Sandra? Bom, eu defendo o porte de arma há bastante tempo, né? Fez uma foto ali, tá com uma pistola ali, tu andasse dando tiro em quem, Sandra? Eu fiz umas aulas de tiro, né, aqui em Rio do Sul,
eu sempre tive uma atração por armas, né? E acho que o direito à defesa é primordial, é um direito, né, universal. Você poder defender-se, defender a sua família, defender a sua propriedade, defender o seu comércio, eu sou a favor, tá? Então, assim que eu conseguir, eu quero fazer mais um curso de tiro, quero ter, sim, a posse, né? Porque é necessário, e espero também que seja flexibilizado o porte também. Mas os politicamente corretos diz, Sandra, que tu não pode dar arma, tem que chamar a polícia, e a arma gera violência. O que tu diz para esse idiota? O que gera violência é exatamente o contrário, né? É você não ter arma, daí os bandidos ficam à solta e livres para te atacar, porque sabe que você não vai reagir. Mas chama a polícia, Sandra. Se alguém chegar na tua casa, chama a polícia, ué. Pois é, né, Emílio? Mas a polícia não pode fazer nada, né? Porque sabe como é que é os direitos humanos, né? Daí pode traumatizar o bandido, nós ainda teremos que pagar o quê? Psicólogo, né? Temos que pagar a estadia dele lá dentro. Agora está começando a surgir uma conversa aí de presídios autossustentáveis, né? Isso é importante. O Kleber, é uma coisa que já deveria ter sido falada há muito tempo atrás, e só agora surgiu esse assunto, no momento certo também, porque eu acho importantíssimo que ele pague pelo que fez, não só estando lá dentro preso, mas também pagando pelo que gasta, né, o que o Estado pare de gastar com ele. O Kleber do Tubarão está dizendo assim, armas não matam. Quem mata só... Exatamente. É igual a dirigir um carro, né? Um dia me perguntaram, o que você acha da posse de arma? Tem gente que dirige bem, então tá tudo Sim. certo. Então, a arma e o carro é a mesma coisa. Então, tu fosse lá e se tiver que Sandra, se tiver que matar um bandido, fazer o quê? Entre a tua família, tem que defender a honra da tua família, não é isso? Sem dúvida. E eu tenho certeza que essa defesa da família, né, da tua própria vida ou da tua posse, é um direito universal. Eu creio muito nisso, sempre defendi, né, a posse e o porte de arma, e vou continuar defendendo, por mais que tenha até pessoas da minha família que são contra. Eu tenho as minhas convicções, os meus valores, os meus princípios e o meu modo de ver sobre essa situação, e eu acho que é importantíssimo que a gente defenda, sim. O César está mandando dizer aqui, está na Constituição o direito... Olha lá, como é que está lá? Está na Constituição... Olha só, nos Estados Unidos o porte de arma está na Constituição. Olha só, é tão profundo que um povo livre é um povo devidamente armado. Então, os paradigmas nós temos que mudar. E quem não gosta de arma, legal, vai lá no vizinho. Eu já falei, tem um vídeo meu andando por aí, né? Que o ladrão chega, ô ladrão, vai lá no meu vizinho, ele não tem arma, vai lá, porque aqui é pela tua segurança. Não entra pela tua segurança, porque aqui vai na bala, não vem com querer mudar e inverter, não. Então, quando o ladrão assim, vai lá no vizinho, lá, quer roubar? Vai no vizinho, porque aqui vai na bala, porque é a honra da minha família, a defesa da minha família. Se eu não puder defender isso, eu vou defender o quê? Está na Constituição dos Estados Unidos, o porte de arma está garantido na Constituição, porque, como dizia George Washington, um homem livre, um povo livre, é um povo devidamente armado. E aí, nessa mesma onda, o que tu acha da pedofilia? Agora estão querendo dizer que pai pode transar com a filha, virou uma putaria só essa porra da pedofilia que eles estão querendo. O que tu me diz sobre isso, Sandra? Olha, pedofilia é crime e sempre será crime, tá? Por mais que falam que é uma doença, nós precisamos entender que um adulto é responsável pelos seus atos. Agora, uma criança, ela é inocente, ela não pode fazer coisas que ela não entende, e o Estado dizer que, coitadinho do pedófilo, ele é doente, né? Nós não podemos aceitar isso, gente. É destruir o que resta de bom na sociedade, né? Então, nós precisamos lutar com firmeza sobre esse assunto, e mostrar que o pedófilo ele tem que ser responsável pelos seus atos, tá? É um crime e lutar é preciso por nós da Lux, que preservamos o conservadorismo, a família, os bons costumes. A gente não pode deixar com que isso seja flexibilizado
e deixaram de ser crime. Porque daqui a pouco, Emílio, nós que falamos que pedofilia é crime, é que seremos processados, seremos presos. Olha a inversão de valores. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque devagarinho eles vão fazendo uma coisinha, vão fazendo outra, e quando a gente vê, nós é que somos os bandidos da história. E tem um idiota aí, um jovem idiota, babaca, que não merece, todo mundo sabe quem é, tá no Jornal Nacional. Não, um bosta, um merda, que tá no Jornal Nacional, tá no Fantástico, foi chamado lá no Congresso, para ver só como pessoas, mães e pais, tem que se acordar, porque esse bosta tá querendo dizer que tá tudo certo, e a pedofilia é uma coisa, o amor é acima de tudo. Teve, inclusive, uma atriz muito famosa, que agora está com LGBT, essa praga toda. Inclusive, tem um áudio meu andando por aí sobre o Dia dos Pais, que fique bem claro, né? Fique bem claro, Dia do Pai é Dia do Pai, Dia do Pai é Dia do Pai, Dia da Mãe é Dia da Mãe. Se vai ter outro dia da puta que pariu, tem o dia da puta que pariu, legal, mas do Dia do Pai e da Mãe, não. Exatamente. Sabe, Emílio, que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que 1 em cada 5 meninas são vítimas, né, de pedofilia, e 1 em cada 20 meninos são também vítimas de pedofilia. Então, são números altos que a gente precisa realmente rever e proteger os indefesos e não os bandidos, né? O César também está informando que tem um site nos Estados Unidos que mostra onde moram os pedófilos, que inclusive são todos fichados, então eles são monitorados o tempo inteiro. E lá é tolerância zero, pedófilo zero. Ô, Emílio, a nossa ministra Damares, eu assisti ela uma fala dela que me deixou bastante perplexa, sabe, com o que ela colocou ali. Eu achei até que foi um pouco demasiado, porque dá até um negócio ruim, sabe, de ouvir as coisas que ela falou. Mas... A verdade dói, né? E o remédio amargo que cura. Tá? Ela precisava falar aquilo para os deputados realmente se colocarem no lugar das crianças indefesas que sofrem aquele abuso, né? Então, a gente precisa realmente aplaudir de pé a Damares, que ela está fazendo um trabalho extraordinário. Exatamente. Um abraço para Gislane Paixão, que também está nos ouvindo lá, o Mendrano lá de Floripa, o Jonathan Santos lá, enfim, são tantas pessoas que eu não lembro nem para ler todo mundo. Mano, são tantos aqui que eu tenho várias cidades do Brasil nos acompanhando, a Vera Lacerda, a Ângela Leonardi, o Jonathan Santos, enfim, são várias pessoas nos acompanhando, e o pessoal, esse vídeo tem que repassar para o pessoal na missão, repassar essas informações para frente, reunir o pessoal e mostrar. Aqui não tem nenhum palestrante profissional, sou um caminhoneiro, minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu vivo feliz, e por isso que nós criamos a Lux, para exatamente criar tudo isso. E nós temos aqui a Escola Cívico-Militar, Sandra. Qual é a tua opinião sobre a Escola Cívico-Militar? Eu acho que elas deveriam ser mais difundidas no Brasil e colocadas aí, pelo menos 1 em cada região, né? Nós temos muito poucas, né? Em Santa Catarina mesmo, são pouquíssimas. E eu acho que é a melhor forma de educar, né? Eu colocaria, sim, minha filha na escola militar se tivesse aqui na região, mas infelizmente não tem. Então, elas têm que ser mais disponibilizadas, as prefeituras têm que chamar, têm que pedir para que venham, né? Para que elas sejam aplicadas aqui no nosso município, mas não tem esse interesse, eu não entendo por quê, Emílio. Porque as mães e os pais não vão no colégio, não vão na prefeitura pedir. Pessoal, vocês têm dúvida que tem um bando de idiota camuflado de professor? Esses caras que estão lá na escola, eles trancam a porta da sala de aula e faz a cabeça da molecada. Che Guevara, Stalin, Fidel, Fosse Martelo, o socialismo está lá. É por isso que as mães e os pais têm que ir lá na escola, tem que ir lá chamar o prefeito, chamar o vereador, tem que participar, não adianta. E o pessoal não acredita, tem gente que não acredita que possa ter um filho da puta camuflado de professor. Eles vão lá e tentam fazer a cabeça. E mais uma vez, várias vezes eu vou colocar, estou desafiando, são tudo filha da puta. Esse pessoal que pega essa molecada na sala de aula, covarde, não são homem e mulher para vir ao vivo aqui, ó. Vamos debater ao vivo, está desafiado aqui para ficar ao vivo, vamos debater o que é o socialismo, o que é o comunismo, e fazendo dessa molecada, em vez de... Quando eu estava na Alemanha, eu via uma criança, eu olhava para aquela criança assim, esse ali vai ser o presidente da Porsche. Esse ali vai ser da Mercedes-Benz.
Aquele guri vai ser presidente da Volkswagen. Aquele ali vai ser presidente com certeza, pelo jeitão dele, vai ser presidente da MAN. Aí tu via no Japão, olhava aquele japonesinho, pô, aquele ali vai ser presidente da Toyota. Aquele vai ser da Mitsubishi. Aquele lá, pô, todo mundo quer empresa, quer ser empresário, quer gerar negócio. Aqui não, quer ser funcionário público. Claro! Vai dormir tranquilo, não tem problema, não tem nada para se preocupar. Não sou contra. Agora, criticar o empresário, esse que gera o negócio, como aqui várias vezes, presidente de sindicato, esses bostas desse presidente de sindicato, sindicato é uma palavra sagrada. O homem levou mais de 2000 anos para criar o sindicato. Colocaram um bando de idiota, anarquistas e comunistas para cuidar do sindicato. Aí o que acontece? Tu vai lá, paga tudo e não tá bom. E eles dizem, vocês estão ganhando demais. E nega a imagem do empresário. Está aqui também desafiado colocar um presidente desse sindicato que não defende. Tem sindicalista, bom, claro. Mas a grande maioria quer o dele. Pega, me diga um sindicalista pobre. Não. Aqui, por exemplo, eu sou empresária, né, Emílio, do ramo têxtil aqui na minha cidade. Eu tive a redução de 80% no faturamento aqui, né? Enquanto o funcionário público, ele, além de trabalhar só a metade do tempo, ele ganha o valor total do salário dele e ainda reclama. Então, é complicado você lidar com certas coisas. Você Quem está pagando sou eu. Você é uma empresária? Você é uma capitalista opressora. Pois é. Você está tirando os direitos do trabalhador oprimido. Você tem que dar o que você tem para aquele cidadão que está lá. Ele vem com uma conversa bonita e o pessoal cai nessa onda. Tem que ter várias empresas para todo mundo lutar, como o próprio César diz, quanto mais empresa, mas é assim que o salário sobe, rapaz. Mas eles sabem disso. O demônio é perfeito para o mal, mas é perfeito. Ele sabe que se deixar várias empresas, eles perdem o controle. Aí eles ficam travando para ficar só com meia dúzia. Essas pragas vai diminuir muito mais ainda. Porque empresa gera emprego e gera salário alto. Essa pandemia, né, o que acabou com empresas, né, no mundo inteiro, meu Deus, ela veio para destruir realmente as grandes empresas, porque o pequeno empresário também é atingido, mas as grandes também estão fechando, estão demitindo muitos funcionários, e é complicado, é difícil uma reação, uma pandemia dessa. Mas aí onde a reação, cadê os presidentes das associações, os presidentes do sindicato, que vão lá negociar, ver como é que a gente pode criar todos os procedimentos de segurança sem quebrar as empresas? Não, há um interesse que quebre mesmo. Esses filha da puta têm que morrer tudo, porque o cara que mata a empresa é um assassino. Essas pragas que era para estimular, quanto mais emprego, olha, no próprio César sempre fala isso, se o meu salário é 5, eu quero, o outro me paga 6. Não, mas eu pago 7, daqui a pouco está em 10, está em 11, é assim que sobe o salário, estimulando as empresas. E é isso que nós estamos falando, por isso que a nossa referência é Estados Unidos. Não existe país perfeito. Não. Existe país que erra menos. Estados Unidos é um país que erra menos, porque tem bastante empresa. Bastante empresa significa o quê? A procura só de caminhoneiro, confirmando lá, ó, só de caminhoneiro são mais de 100 mil caminhoneiros que estão faltando nos Estados Unidos, só no tema caminhão. Exatamente. Só no tema caminhão, são 100 mil que estão procurando lá. Ó, então, tanta gente lá que a gente vai lá. Vamos lá, Emílio, esses representantes das entidades aqui, eu vou falar bem sinceramente, tá? Agora, eu acho que são todos uns covardes, na verdade, tá? Porque tem que ter muita coragem para peitar e dizer, nós vamos abrir, nós temos que abrir, porque fechar o comércio não resolve. Se não fecha o mercado, por que não pode abrir a loja? Por que não pode abrir o comércio pequeno, né? Então, eu acho que falta essa coisa de coragem, de querer peitar o que vem do Estado, que é o Estado que não está nem aí para o povo, para a economia dos pequenos, né? E, infelizmente, acontecem essas coisas. E aí, pessoal, eu vou falar um negócio profundo agora. Para o Dia dos Pais, eu vou pedir uma coisa para as mães. Mães, tratem os homens, os seus filhos meninos, como homens. Vocês estão trazendo esse menino, estão deixando eles afeminado. Aí ele não reage, porque é da natureza da mulher não reagir. Mas o homem foi feito para isso, para reagir.
mas foi tratado, e eu percebo essas mães tratando os meninos como meninas. E aí, antes que uma mal amada ou uma ignorante me chama de machista, que você nem sabe o que é isso, eu vou dizer o seguinte, eu vou pagar com a mesma moeda. Eu vou pegar uma menina e vou tratar ela como menino. Então, está proibido cabelo comprido, proibido brinco, proibido batom, proibido calça comprida, depilar de vez em quando, unha. Para que fazer unha? Para que fazer um lavo a cada 3 meses? Então, eu estou entrando no mundo feminino e estou polindo, deixando essa menina virar um menino. Tá certo isso? Então, que fique bem claro, eu quero que fique esse pedaço e tem que... Depois eu vou editar, eu quero deixar bem claro. Mães, tratem os meninos como homens, guerreiros. Porque dessa forma, tu vai ter na tua casa um guerreiro. E não é só porque... Porque hoje eles estão com medinho de mexer nas armas. Pega um menino desse, manda matar um rato, uma barata, vai se comportar como uma menina, rapaz. O homem é o guerreiro da casa. Aí não, eles vão pulindo, vai ficando tão afeminado que vira uma sociedade afeminada. E as mulheres, por natureza, é a natureza da mulher, não usar o músculo, usa mais a cabeça. Não basta. Mães, tratem seus filhos, homens, como homens. Aí põe Netinho, Juninho, Pedrinho. Aí chega o pai, quer falar alguma coisa, quer chamar a atenção, porque o homem é tão burro que tem músculo. A mulher é tão inteligente que não precisa de músculo. Então a mulher tem que saber lidar com isso. Aí o cara quer fazer alguma coisa lá. Com o Juninho, não. Tu não fala assim com o Juninho. Com o Pedrinho, com o Manuelzinho, vira uma bosta. Vai virar um geleia, porque não tem nada a ver um homem ser educado. Uma coisa é ser um homem educado, outra coisa é ser um banana, uma geleia. Que para matar um rato, matar uma galinha. Imagina, pega essa molecada, essa geração mimimi, chata pra caralho, vai matar uma galinha. Aí, então, mães, peço em nome de todos os pais, tratem os seus filhos como homens. E o homem é aquele que vai lá matar a barata, é aquele que vai matar o rato, é aquele que vai pegar numa arma para defender a família, vai lutar lutas marciais. Tem que ler bons livros, tem que ler bom livro, tudo isso, tá tudo certo, tudo certo. Mas e aí, o lado homem? O lado homem! Vocês estão, muitas mães estão deixando a espécie homem em extinção. É tudo que o comunista quer, que não reaja, Porque se tivesse homens no sindicato, se tivesse homens lá nas associações, eles estavam lutando, estavam brigando, porque são homens, não são covardes. Eles estão lá no seu ar-condicionado, 6 horas vai para casa, vai ser sua academia, vai ser afeminado. Isso não é coisa para homem, nós estamos numa guerra e precisamos de homens. As mulheres são mais guerreiras que os homens. Então, resumo da ópera: mães, tratem seus filhos como homens, porque quando você ficar velha, quando você tiver seus 90 anos, quem é que vai cuidar de você? Sabe quem vai cuidar de você? Ninguém! Porque tu criou um banana que vai ter um neto, geleia. Então vai ter que trabalhar por 2 dias de cebola, porra! Trata o teu filho como homem, que para ele carregar o varão da casa tem que ser. E não vem com machismo, não. Uma coisa, outra coisa. Só para encerrar esse assunto, imagina tratar uma menina como um menino. Aí eu quero ver como é que seria essa mulher no futuro. Uma machorra, é isso que vocês querem? Não. A menina tem que ser feminina, ok? É isso? É a natureza. Deus fez a mulher feminina. E o homem é o macho e a mulher, a mãe, tem que fazer dos seus filhos homens. Homens, e não um bando de geleia com neto banana aí. Ô, Emílio, só colocando um pouquinho a mais sobre esse assunto, é que fique bem claro que nós não temos nada contra o homossexualismo, que sempre existiu a vida toda, né? Tanto que nós temos um exemplo, o Clodovil, por exemplo, é mais macho do que muito homem por aí, né? Eu acho. Não confundir homossexualismo com depravação. O próprio, na Lux, nós temos uma apresentação que vai estar disponível no site, vou lá ver. Nós temos, a Lux tem como referência o Clodovil. Sim. O Clodovil era contra a parada gay. O Clodovil era contra essa palhaçada toda que tem. Porque como ele, o próprio Clodovil falava, eu tenho que ter a dignidade de ser homossexual e não depravado. Então misturaram tudo, que isso é um plano, né? Todo mundo sabe que é um plano, muito bem arquitetado,
para fazer gay contra negro, negro contra não sei quem, patrão contra empregado, é tudo para briga entre si, para ninguém falar de quem? Do Fidel Castro. Briga, Cuba, todo mundo briga, mas ninguém fala do Fidel Castro. Sim, essa transfiguração é que é o problema, né? A mulher que tem uma tendência homossexual, ela tem que se transfigurar para ser aceita na sociedade. Eu acho que isso não é necessário, nunca foi necessário, e não, o feminismo, por exemplo, ele foi transfigurado de uma forma que o feminismo jamais, o feminismo atual, jamais me representa, tá? É um nojo você ver aquilo ali, tá? Então, eu acho que tudo é transfigurado, tá? O modo de se vestir, o modo de agir, o modo de representar a mulher. Feminismo não representa a mulher. Não representa, não me representa. Eu acho que é uma pergunta, é um questionamento que a gente precisa fazer para a sociedade, porque senão passa batido. A Lux é isso, nós estamos em mais de 150 cidades, a Lux é exatamente os iguais se aproximam. Se os bostas comunistas, eles se reúnem, é legal, tá bom, estão fazendo o papel deles, recebem, inclusive, para isso. Nós temos que fazer a nossa, nós temos que reunir as pessoas que pensam igual a gente, e aí vamos... E o que nós pensamos? E nós somos... o legal da Lux é o seguinte, nós estamos só fazendo aquilo que é a natureza humana. Nós somos conservadores. Se a gente não fosse conservador, nós já tínhamos se matado há 5.000 anos atrás. Nós queremos defender a família, defender os valores, e nessa questão do homossexualismo nós não somos contra, tanto que a nossa referência na Lux é Clodovil. Ele é, como você falou, mais macho que muita macho por aí. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para ti. O que tu acha desse golpe que o Brasil está tendo aí sobre a censura? Perfeito. Eu acho isso fantástico. Cadê os comunistas de merda dizendo que teve censura lá nos anos 60 e 70? Pois é, né? Olha só, nós tivemos cinco generais, os 5 morreram pobres. Tivemos Carnaval, tivemos Chacrinha, tivemos Flávio Cavalcante, tinha Silvio Santos, tinha Jovem Guarda, tinha todo tipo de novela. Cadê a censura? Agora o legal é que eles estão mordendo a própria língua. E, ora, ter gente querer, não basta só censurar aqui no Brasil, quer censurar o mundo. Muito bom. Eles vivem numa bolha, e pensam que agora tem uns que pensam que são Deus. Aqui tem certeza que é Deus. Graças a Deus o povo está vendo, está todo mundo ligando. Tem um canal aí que ninguém nem mais assiste mais, porque está todo mundo ligado na rede. É muito mais interessante a rede que isso. E a censura, pelo amor de Deus. Eles não estão preocupados com a fake news. Eles estão preocupados com a verdadeira notícia. Essa é o legal. Estamos passando o Brasil a limpo. Isso é fantástico, isso é muito bom. E isso é muito legal, nós estamos passando por esse momento agora. Eles eram para ser os guardiões da nossa Constituição, mas eles estão fazendo exatamente o contrário, né? Rasgando a Constituição e é isso aí que nós temos, né? E repito, pessoal, por isso que o pessoal de todo o Brasil, tem gente do Brasil, de todo o Brasil que está nos acompanhando. E tem outra coisa, eu não me preocupo muito com a quantidade de visualização, porque primeiro eu já percebi que isso tem muita falsidade aí. Eu andei percebendo que eles mexem, eles manipulam os números. É impressionante. Há uma censura direta em cima da direita, inacreditável. E eles manipulam. Então, esse pessoal, os números, eles crescem e a Lux é um trabalho lento mesmo, é isso mesmo, é devagar, porque o nosso alvo, primeira missão era fazer o Bolsonaro ganhar a eleição. Foi cumprida. Segunda missão é reeleger o Bolsonaro. E não é a figura do Bolsonaro. É porque não apareceu algo melhor. É isso que tem. Você gosta de Chevette? Fica no Chevette. Mas tem um negócio melhor ali. Então o Bolsonaro hoje é a Mercedes-Benz, mas se alguém aparecer aqui com uma coisa melhor, opa, vou apoiar quem é melhor, para frente, para cima, para a luz, não para a escuridão. Então, a nossa missão, o pessoal que está nos ouvindo, é replicar isso para a Dona Maria, seu João. É um trabalho, eu sempre costumo dizer que é um trabalho de chinês, né? Não dá mais para falar isso. É um trabalho lento e gradual que todo mundo tem que fazer. Eu estava vendo hoje, Emílio, uma entrevista do presidente da John Deere. Ele fala assim, esse país que está na televisão 24 horas por dia não nos pertence, não somos nós, não nos representa. E realmente, eu acho que muito tempo que eu não vejo a Rede Globo, né?
Mas se a gente for ver, não mudou nada, porque eles continuam insistindo numa coisa que não tem futuro. Por que eles não mudam? Não muda a direção? Eu não entendo. Primeiro que zumbi, não se discute com zumbi. O zumbi, porque só o inteligente saca que é burro. Pessoal, grave bem isso que eu falar. Só o inteligente saca que é burro. O burro, não estou menosprezando o animal burro, estou falando, o ignorante, ele não percebe que é ignorante. Só o inteligente. Então, o ignorante, ele fica defendendo teses que não existem, né? E ele fica naquela paranoia. Segundo a Rede Globo, eu comparo com aquele amigo que se criou com a gente, tivemos grandes momentos, fizemos grandes aventuras, só que lá chegou um momento em que aquele nosso amigo foi para a droga e tu, peraí, não dá mais para andar contigo, não. É mais ou menos isso. É o que aconteceu. E outra, a John Deere, é interessante, né? Qualquer um trabalharia numa empresa chamada John Deere, mas uma empresa chamada João Veado, não, né? Pois é, essa é a cultura que nós temos. Eu não trabalho numa empresa chamada João Veado, mas na John Deere, na John Deere eu trabalharia. Essa é a cultura que nós temos que mudar e valer a pena tudo isso que está acontecendo. Com certeza. Eu queria mandar um abração ali para o pessoal lá de São Paulo que está assistindo, Tiago Silva, está assistindo lá com certeza. Eu não estou vendo os comentários aqui, nem quem está assistindo, porque eu estou contigo ao vivo aqui, não consigo ver. Eu estou acompanhando a tela nossa aqui, tem vários, Alexandre de la Justina, o Kleber lá de Tubarão. Aliás, ele faz um comentário do governador. Judas estava na Santa Ceia, pessoal. Judas, eu estava com o Moro. Eu estava com o Moro dentro do Palácio Planalto. Eu estava junto com o Sérgio Moro lá na sala do próprio Bolsonaro. Mas Judas estava na Santa Ceia. Fazer o quê, né? Por isso que é interessante, nós temos que reunir o pessoal para conversar sobre isso. Nós temos que sair da escuridão, e na escuridão vai conversar com o pessoal. Tem o Mendrano, tem lá... Já passou, são tantos aí procurando ali. Ô, Emílio, nós estamos indo já para 1 hora de live, né? Daqui a pouco vai acabar a live. 5 minutos, reta final. Eu quero só falar que no dia 18, agora do 8, né, de agosto, nós teremos uma live aí com o professor Marcelo Roça, aqui de Rio do Sul, falando sobre conservadorismo. Já quero avisar o pessoal aí que vai ser divulgado, né, o link para que acompanhem. Ele é uma pessoa muito entendida no assunto, está estudando um monte de coisa nova aí, vai trazer bastante novidades para a gente, com certeza, né? E já divulgando aí para o pessoal, então, que no dia 18 de agosto, uma terça-feira, às 20 horas, teremos essa live com o professor Marcelo Roça. E o curioso é o seguinte, que o pessoal fala muito de conservadorismo e tal. Aqui na Lux eu consegui, estou traduzindo uma linguagem mais popular, mais povão. Por isso que vocês acompanham os vídeos que nós temos lá, os banners, uma linguagem mais para que o povão entenda, porque senão fica muito intelectual, o cara... E a gente procura na Lux falar a linguagem mais do povão, falar, pessoal, você é conservador, mas não precisa ler um livro. Se ler um livro é melhor ainda, mas não precisa nem ler um livro, você já é conservador. Você gosta da sua família, você quer ter os direitos, você quer cantar o hino nacional, você quer honrar a bandeira brasileira, você já é conservador. Então estamos colocando um vento nessa chama para acordar o conservador que está dentro do coração de cada um. E o conservadorismo, né, falando um pouquinho sobre isso, na verdade, é que a gente não vive do passado, né, Emílio? Mas a gente tem que valorizar o nosso passado, a nossa história, os nossos valores, né, que é a base do nosso presente para deslumbrar um futuro melhor, que tenha base no conservadorismo e nas coisas boas que nós tivemos ao longo da nossa história, né? Então, a gente vai desmistificar essa parte do conservadorismo aí com o professor Marcelo, né? E para que as pessoas entendam, por exemplo, eu sou conservadora, né, nas tradições, costumes, família, mas eu sou liberal na economia, por exemplo. Então, tem que desmistificar para que as pessoas entendam um pouquinho melhor o que é o conservadorismo. Exatamente. Nós temos aqui também um abraço ao pessoal do Ceará, do Sobral, o Jorge Ramos. Imagina o pessoal do Ceará, a missão que eles têm de tentar quebrar sair da Idade Média. Graças a Deus o Bolsonaro está levando água para o nordestino e está rompendo tirando o povo, os nossos queridos irmãos nordestinos, tirando a Idade Média e trazendo para o século atual. Um abraço também ao Everaldo Dal Poço, o italiano lá da Penha de Santa Catarina, o rei do Excalibur.
grande italiano, Dal Poço, e também um abraço ao nosso amigo lá, ó, Geni de Lourdes Fertz Kleinbring, lá de Pato Branco, olha só que bacana, Paraná, enfim. Pô, é o Brasil inteiro mandando, não dá para ver tudo isso, tanta gente consegue pegar só algum. Eder Hoffmann, também, o pessoal lá, o pessoal de Natal, o pessoal de Manaus, mandando um abraço para a gente. Ali, o pessoal de Minas, Belo Horizonte, tá? Desculpa se a gente não está conseguindo falar com todo mundo. Temos aí, ó, Giovana aqui de Indaial, temos lá o nosso amigo lá de Cuiabá. Aqui, ó, o pessoal também ali de Fortaleza, um abraço, ó, de Fortaleza, Telmo Moraes, lá de Fortaleza. O Telmo, um grande abraço para o Telmo. Ele é um dos meus seguidores, aí me ajuda muito para a divulgação. O pessoal de Vitória, Espírito Santo também mandando um abraço. O pessoal daqui também de São Paulo, o pessoal lá aqui, a Graziella, grande Graziella, nossa representante aí, a Grazi, grande Graziella. Pessoal, muito bom, estamos na reta final, faltam alguns minutos, nossa missão da Lux, ela é gradual. Nós temos o César, lá dos Estados Unidos, está lá agora nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na Flórida, mandando um abraço. Grande César, fica aí, vai ter a live do Dia dos Pais, vai estar eu e o César, caminhoneiro lá dos Estados Unidos, nosso representante lá dos Estados Unidos. Também nós temos o Francisco Bungard, também, mandando um abraço lá de Campo de Goita. Barbaridade, Francisco Gurgardat. Não é japonês, é alemão. Campo de Goitacazes, lá do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, muito bacana. Sandra, considerações finais, por favor. Vamos lá, eu quero mandar um abraço para o Marcos Pucci, o professor lá de São Paulo, do São Paulo Independente. O Joca Palhano também, que está assistindo a gente aí. Está falando aqui comigo no WhatsApp. Os Zions ali do norte do estado de Santa Catarina, agora me fugiu a cidade. E agradecer a audiência, foi muito bom conversar contigo, tirar as dúvidas, né, que tem muita gente nova entrando nos grupos aqui das cidades. Nós estamos em quantas cidades, Emílio? 150 cidades? 150. Aproveitando também, tem o Medrano, é o argentino mais brasileiro que eu conheço. O Medrano, grande Medrano. Ele luta. Olha só, imagina, né? Imagina aquele cara que fugiu da Venezuela e foi para a Argentina, né? Porra, e ainda bem que o Medrano saiu da Argentina e veio para o Brasil. É o argentino mais brasileiro que eu conheço, o Medrano lá de Florianópolis. Um grande abraço para ele. Também o nosso abraço lá para aquele lá o Daniel! Daniel que fez a ponte com o Sargento Faur, lá de Dois Vizinhos, Paraná. Lá o Daniel Dávila, grande fera, ele foi de moto lá de Paraná até Brasília e voltou, falou com o Bolsonaro, cumprimentou o Bolsonaro, esse também é outro guerreiro. Aí o Eder Follman, do Vale de Taquari, o Eder Follman, lá de Taquari também, grande abraço para vocês. Olha, é tanto que a gente não consegue nem falar todo mundo. Aí um abraço para o pessoal lá, de todo mundo que está nos ouvindo. E Sandra Parma. O que eu quero dizer, para quem quiser fazer parte da Lux Brasil aqui no Alto Vale, pode falar comigo, eu encaminho para as pessoas responsáveis por cada cidade aqui do Alto Vale, né? E explica o que é Alto Vale, uma missão muito importante. Explica o que é Alto Vale, para quem está de fora, o que é Alto Vale, para quem não conhece. Nós temos o Vale do Itajaí, né? E a Rio do Sul fica na capital do Alto Vale, que compreende 20 municípios, né? E então a gente coloca aqui Rio do Sul como o centro, que é a maior cidade dos 20 municípios, né? Mas tem algumas cidades menores que já temos grupos da Lux também. Então, por exemplo, algumas cidades aí da tua região, umas 5 cidades. Presidente Getúlio nós temos, Ibirama e Rio do Sul, por enquanto. Mas temos várias pessoas de algumas cidades do Alto Vale participando no grupo de Rio do Sul. Quando tivermos mais pessoas de algumas cidades, a gente faz grupos independentes, né? Mas, por enquanto, pode entrar comigo aqui no grupo de Rio do Sul, que a gente encaminha e passa as informações necessárias e como atuar lá no bairro, né? Como visitar, como conversar com as pessoas sobre o que é a Lux e a nossa missão. Gislaine, a Gislaine veio lá da cidade de Não Me Toque, lá do interior, agora está aqui em Itajaí. Grande Gislaine, um beijo, abraço, Gislaine. Não fica bravo comigo. Lá de Don't Touch Me. Don't Touch Me, lá de Don't Touch Me, Gislaine Paixão. Temos aí a Vera Lacerda, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. A dona Vera, querida.
É isso. Então, nós temos aqui, então, o Milton Pigato, lá de Porto Alegre, o Ladislau também de Canoas, temos aqui o José Carlos Fidelis, lá de São Luís do Maranhão. Então, nessa reta final, então vou agradecer o pessoal, todo mundo aí, já estamos na reta final, obrigado por estar com a gente. E a missão da Lux é ir nos bairros, a Dona Maria e o seu João, falar com a Dona Maria e o seu João. Então, nós temos aqui, enfim, são tantas pessoas que estão nos abraçando. Um abraço a todo o pessoal do Brasil, César lá dos Estados Unidos. Nós estamos aqui. Dúvidas, sugestões, críticas, luxbrasil.org.br. Pessoal, um abraço a todos, Deus abençoe a todos e que tenhamos bons dias, boas noites. Valeu, um abraço. Tudo bom? Tudo bom?